47. Atos 2, 42 a 47. Aqui nós temos a narrativa sobre como a igreja se portava, qual era a convicção dela, que verdade ela seguia e como seguia. E esta narrativa destes versos se refere à igreja logo ali no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, portanto 50 dias depois da crucificação de Cristo. A igreja esperou em Jerusalém, conforme Cristo ordenou, esperou em oração a vinda do Espírito Santo, o novo Consolador, o novo companheiro da igreja no lugar de Cristo que haveria de sustentá-la. O Espírito Santo veio então naquele dia de grande festa em Jerusalém, a cidade polvorosa, cidade ali com a população triplicada, gente de diversas partes do mundo, judeus que viviam em outras partes, já nascidos, descendentes de judeus que migraram para outras partes, e também não judeus que se interessavam pela fé judaica. E naquele dia, então, o Espírito Santo vem. A multidão se ajunta, Pedro, o apóstolo, prega um sermão anunciando a Cristo a eles. E antes de lermos os versos que são o nosso foco, vamos lembrar um pouquinho do sermão de Pedro, começando com o verso 36 do capítulo 2. E ele então narra em voz alta: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E agora o nosso texto foco. Vamos receber a palavra de Deus. Abra o seu coração, abra a sua mente, que toda a igreja do Senhor nesta manhã seja edificada na palavra. E a narrativa diz assim, depois de dizer que todos esses 3.000 creram e foram batizados, eles, verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O verso 42 diz que eles se dedicavam, e podemos ainda, uma tradução mais literal, dizer, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, primeiramente, no ensino dos apóstolos. Isto é aquilo que nós temos na palavra de Deus. E tudo mais que vem em seguida é regido pelo ensino dos apóstolos, pela autoridade da palavra, e aquilo que não fosse regido por ela seria abandonado. Mas o que acontece com eles aqui, ao perseverarem no ensino dos apóstolos, muitas coisas nós lemos aqui. Entre elas nós lemos que eles todos continuavam a reunir-se no pátio do
templo. Continuavam a reunir-se no pátio do templo todos os dias, diz o verso 46, todos os dias. 47 diz, louvando a Deus, louvando a Deus. O verso 43 diz que todos estavam cheios de temor, temor de Deus. Todos estavam cheios de temor de Deus, todos os dias. Lemos a palavra de Deus e vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler mais a palavra de Deus. Quero ler um trecho, escute, no Novo Testamento, o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus é um livro que fala como Jesus Cristo é o cumprimento de toda a liturgia, todas as ordenanças do Velho Testamento. E quando chegamos lá no capítulo 10 de Hebreus, no verso 19 diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Entendam aí a questão do véu. No templo em Jerusalém havia um lugar, uma sala mais íntima, mais reservada, santíssima, Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar, nenhum sacerdote entrava, só o sumo, e uma vez por ano, E esse lugar era isolado através de uma tapeçaria muito bonita e grande, também chamada de véu. E aqui diz que um novo e vivo caminho Jesus abriu por meio do véu, isto é o seu corpo dado por nós na cruz. Então o Santo dos Santos, a presença de Deus agora se abre a todos nós, através de Jesus, um novo caminho. E aí, diante disso ele continua, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nessa direção, então, e entrar na presença de Deus em Cristo, ele diz mais, verso 24, e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo ou conforme o costume que alguns estão tendo. E agora quero ir ao livro de Atos, o livro da história da igreja. No capítulo 20 está a minha leitura agora. E qual é o contexto? O apóstolo Paulo está na sua terceira e última viagem missionária. Já fez o seu rodízio e agora, até chegando até a Europa, a Grécia, retornando através da Ásia Menor, hoje Turquia, para Jerusalém. E ele para ali no porto de Troade e reúne com a igreja, uma igreja que havia sido fundada, outra viagem missionária dele. E no livro de Atos, capítulo 20, o verso 7, e agora estamos falando aqui por volta do ano 55, 57 depois de Cristo, diz a narrativa que lá em Troade, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. No primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão. E agora a carta do apóstolo Paulo à igreja da cidade de Corinto, a primeira carta, primeiro aos Coríntios, do capítulo 16. Paulo escreve da cidade de Éfeso, também durante a sua terceira viagem missionária. Ele fundou a igreja da cidade de Corinto na segunda viagem missionária. Agora na terceira, passando por Éfeso, onde ele ficou um bom tempo, quando ele fundou a igreja de Éfeso. Ele ouviu falar das dificuldades da igreja na cidade de Corinto. Ele escreve esta primeira carta que temos aqui nas Escrituras. E ele tem algumas instruções para esta igreja, e há uma instrução também sobre uma coleta que deveriam levantar para ajudar a igreja em Jerusalém. E diz assim, vou ler a partir do verso 1 e vou ler o verso 2 também. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia.
No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. No primeiro dia da semana. E aí em 1 Coríntios, como eu disse, em Éfeso ele ouviu falar sobre a situação da igreja e há muitos problemas lá. Ele escreve a carta de 1 Coríntios para corrigir os problemas. E há muito problema no culto daquela igreja. E podemos dizer que do capítulo 12 até o verso 14, a questão é o culto na igreja. O problema do culto da igreja. E ele precisa colocar em ordem, trazer entendimento sobre como a igreja deve cultuar. E eu quero ler apenas duas colocações que são princípios maiores que ele estabelece para a igreja em culto. Em 1 Coríntios 14, no verso 26, ele diz: quando vocês se reúnem, isto é, a igreja reunida para cultuar, quando vocês se reúnem, e aí ele vai dizer, tudo seja feito para edificação. Ele vai dizer, quando você se reúne, aí ele cita uma porção de coisas da liturgia, a pregação, alguém compartilhar a palavra, etc. E aí ele vai dizer, tudo seja feito para edificação. Aí está o princípio normatizador para o culto, para o encontro da igreja. Tudo seja feito para edificação. Mas ele coloca mais um princípio já no fim do capítulo, verso 40. Mas tudo, depois de dizer tudo e colocar todas as instruções, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Quando a igreja se encontra, tudo deve ser com decência e ordem. E ainda mais um texto da palavra, carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Éfeso, a carta aos Efésios das Escrituras. Ele fala sobre o culto no capítulo 5. E vou ler a partir do verso 18 e vou até o verso 20. Não se embriaguem com o vinho. Ótimo. Nenhum crente deve se embriagar com o vinho, ou com nenhuma bebida alcoólica. Crente alterado pelo álcool está errado. E é fácil cruzar essa linha. Não se embriaguem com o vinho. Mas então quem não se embriaga é crente, está em ordem com a igreja, com o culto? Não. Esse é o negativo. Há o positivo. Então, primeiro, não se embriague com vinho, que leva ao quê? À libertinagem, à devassidão. Mas, agora o positivo, o contrário. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Em vez do álcool estar lhe controlando, o Espírito Santo o controla. Mas deixem-se encher pelo Espírito. E de forma? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, mas sempre como? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que nós conhecemos e podemos cultuar é este, no Senhor Jesus Cristo e somente nele. Então deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, todos estavam cheios de temor. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, louvando a Deus. Esta é a palavra do Senhor que acabamos de receber. Para fazer com essa atitude, não precisa fazer, para já. Essa é uma das grandes lições que eu ouvi do meu pai com voz forte na minha adolescência, até hoje ressoa no meu ouvido. Eu tenho 3 irmãos, então éramos 4. E o dever nosso em rodízio, sempre que o carro da família precisava um trato, em turnos, em vez, um por vez, tínhamos o dever de dar um banho, uma ajeitada no carro da nossa família. E era o meu dia e estava precisando desse serviço.
E o dia está passando, meu pai percebe que eu não me mexo. E então chega uma hora que ele percebe que não vai acontecer e que eu estou querendo evitar o meu dever. E aí então ele me dá uma intimação que aquela era a hora para lavar e eu tinha que parar tudo o que eu estava fazendo. E sabe, eram coisas importantíssimas. Há coisas muito interessantes que não mereciam, não deveriam ser interrompidas. E meu pai fazia eu interromper tudo para cumprir aquele dever. Então vou lá para o fundo da casa, agarrar o balde, a mangueira, e venho atravessando a casa com alguns panos, o balde, a mangueira. Meu pai está na sala, o carro, a garagem fica na frente da casa, passo pela sala na frente dele para me dirigir da garagem ao carro, passo com o balde, a mangueira, mas passo com o balde, a mangueira daquele jeito. O balde vem arrastando, a mangueira que estava enrolada, está desenrolada 5 metros atrás, e ela vem amarrando tudo que é móvel pelo caminho. E o balde vai batendo em tudo que encontra também pelo caminho. E aí veio a voz do meu pai: com essa atitude não precisa fazer, para já e chega. É preciso fazer, é preciso cumprir o que precisa ser cumprido. É preciso nos disciplinarmos para fazer, não somente aquilo que nos agrada, nos entretém, mas aquilo que precisa ser feito. Mas mais do que isso, é preciso ser feito do modo correto, com atitudes certas, na verdade. Isso é verdade em relação à vida. Meu pai me ensinou ali a lição de forma muito prática, em algo muito até corriqueiro com a vida. Mas, muito mais é verdade isso em relação as coisas do Senhor. É ou não é? É ou não é? A atitude certa, a disciplina certa, o coração no lugar certo. Aqui nós vemos que este povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo em Jerusalém, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, cheios de temor e louvando a Deus em Cristo Jesus. O que é que nós podemos dizer do comportamento deles, da atitude deles, da forma deles conduzirem a sua vida enquanto cultuar? Eles tinham zelo, atitude de zelo. Não somente faziam, mas faziam com zelo. Zelo no cultuar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo nos visita aqui nesta manhã, minha amiga, há zelo no cultuar. Será que nossa igreja tem zelo no cultuar? Que Deus possa encher o coração de cada um de nós deste princípio, dessa convicção para todos os dias e anos da nossa vida. Zelo no cultuar. Que esta igreja seja sempre marcada pelo zelo de cultuar. Se você pudesse tomar o túnel do tempo e desembarcar em Jerusalém nesses dias, uma coisa que ia ficar evidente para você ao ver aquela igreja de Cristo é que eles tinham zelo no cultuar. Era evidente, não tinha como evitar esse princípio. Por isso a narrativa inclui todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, temor e louvando a Deus em Cristo. Zelo no cultuar. O que é o zelo no cultuar? Muito que podemos dizer, mas olhando esta igreja, esta igreja aqui em Atos, olhando os ensinos da palavra de Deus, se é que no meu coração e no seu, nesta igreja, vai haver zelo no cultuar, vai envolver a questão de presença. De presença. Passamos um tempo aí, totalmente especial, onde houve o tal do culto virtual. Nossa igreja resistiu, não realizamos culto virtual, porque, segundo as Escrituras, isto não é o caso, não acontece culto virtual, tem que ser com presença, e graças a Deus estamos agora presentes, podemos estar presentes para o cultuar. Mas que presença é essa, se há zelo? É uma presença constante. Você ouviu? Me ouviu lá atrás, me ouviu no meio, aqui na frente. Zelo do cultuar é presença constante. E aqui eles se reuniam todos os dias.
E certamente no domingo. Aliás, essa questão de cultuar no domingo é muito interessante. No livro de Atos, nós encontramos, por exemplo, Paulo na cidade de Troade, nós lemos, e ali no primeiro dia da semana se reuniram então para o momento de culto, partiram o pão, e Paulo pregou, e pregou, e pregou até meia-noite. Eu não li o resto da narrativa, mas você deve conhecer a situação. Havia um membro da igreja ali chamado Eutico. E eles estão naquele salão, e não é no andar térreo, é no andar de cima, o terceiro, acima, e Eutico está sentado na janela. Troade, à beira do mar, Mediterrâneo, que estava muito quente, ele falou para a janela, pegar uma brisa, o ar-condicionado. E Paulo está pregando, e ele se estende até meia-noite, porque está de passagem, e ele vai embora no dia seguinte, e não vai voltar mais ali. E diz a história que Paulo pregou até meia-noite, mas Eutico não aguentou, dormiu e caiu da janela lá de fora. Que jeito de atrapalhar o culto. Mas enfim, assim fez Eutico. No primeiro dia da semana, mas lembre-se, aqui diz que eles se reuniam todos os dias, inclusive. Durante o Império Romano, o tempo aqui de Atos, domingo não era um feriado. Não existia isso. Não havia feriado. Esse negócio do domingo passar a ser observado com permissão da lei vai acontecer só em 321, quando o imperador Constantino se converte e ele faz o decreto que o domingo então seria um dia de celebração da igreja. Por que ele fez isso? Inventou da cabeça dele? Não, porque a igreja já no seu primórdio, quando o Império Romano desconhecia a igreja, era um povo pequeno lá em Jerusalém, ali o primeiro dia de semana era o dia principal do encontro da igreja. Por quê? Porque é o dia da nova criação, é o dia do novo céu, da nova terra, que começa com esta nova era, a partir da vinda de Cristo, aquele que veio produzir a nova vida, a nova humanidade, que vai estar eternamente com o Senhor. Então, domingo é este dia que a igreja, dia da ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição, nossa esperança eterna. Este é o dia que passa agora a ser um domingo decretado por Constantino. A Bíblia não pede isso, Deus não pediu isso de Constantino, mas ele fez. Mas a igreja, por si só, tinha essa celebração. E somente em 363, isto é, umas poucas décadas depois, houve um concílio da igreja de Laodiceia. Isto é, em Laodiceia, a liderança da igreja, das diversas igrejas se encontraram. E ali foi instruído a igreja que não deveriam, aqueles que eram judeus, não precisariam ficar participando dos cultos da sinagoga no sábado, e poderiam ficar somente com domingo, ou deveriam ficar somente com domingo. Mas enfim, este é um processo histórico. Nós nos encontramos nas Escrituras, com concílio ou sem concílio, Constantino ou Constantino, a igreja cultuava aos domingos. E quando a cristandade toma conta, então, de grande parte do mundo, a Europa, o que acontece? Fica estabelecido o domingo como um dia de culto, e um dia quando se para com tudo, isto do ponto de vista legal, isto é, a vida do cristão para cultuar ficou muito mais confortável, e isto ficou muito forte na sociedade ocidental, na Europa, Estados Unidos, por muitos anos, muitas décadas. Eu me lembro quando eu era garoto, e aconteceu na Inglaterra a Copa 1966, Copa de Futebol, Copa do Mundo. E não havia comunicação que temos hoje, mas se acompanhava muito pelo rádio, um pouco televisão, via pela televisão a coisa tardia. E me lembro como garoto, uma coisa que surpreendeu os jornalistas brasileiros e transmitiram a notícia aqui no Brasil, foi alvo de comentário que na Copa de 1966, por ser na Inglaterra, não haveria jogo no domingo. Você pode agora perceber como as coisas mudaram. Década de 80 eu morava no Texas, e eu me lembro quando
foi abolida uma lei e agora era permitido aos shopping centers abrir no domingo. Até então não podiam abrir. Mas poderiam abrir, a lei deu apenas um pequeno passo, somente na parte da tarde, para que as pessoas pudessem ir à igreja de manhã. Esses tempos se foram. Nós vamos começando a voltar à situação que os nossos irmãos enfrentavam em Atos, nessas primeiras décadas. Não havia esse privilégio de se ter um domingo de folga para cultuar. Mas o fato é que nós encontramos em Atos 27, 1 Coríntios 16, 2, nós lemos sobre o primeiro dia, isto é, o domingo, quando a igreja se encontrava. Em Apocalipse, livro de João, o apóstolo, Apocalipse, a revelação, Apocalipse. No início, o João nos dá uma ideia, o que se passa com ele, quando que ele recebe aquela visão toda do Apocalipse. Ele está na ilha de Patmos, onde ele foi detido por causa do ministério de pregação, o ministério cristão dele como apóstolo. E ele diz, eu estou na ilha de Patmos por causa do Evangelho, no dia do Senhor. Aí ele diz que no dia do Senhor é que veio aquela visão toda do Apocalipse a ele. Que dia do Senhor é este? Entende-se que é o dia primeiro da semana. E dia do Senhor, mais literalmente, poderia ser traduzido dia dominical, vindo do latim dominus, Senhor, não é? Então, dia do Senhor, dia do senhorio de Cristo. Assim era a igreja em relação ao primeiro dia da semana. É muito interessante lembrar a carta de Plínio o Jovem. Esse é o nome do governador da Bitínia no segundo século. Domínio do Império Romano, e as regiões tinham governadores estabelecidos pelo Império Romano. E lá está Plínio o Jovem, chamado Jovem porque houve outro Plínio, o idoso, e então Plínio o Jovem. Governador de onde? Da Bitínia. Bitínia é uma região, na época da Ásia Menor, hoje é região, parte da Turquia. Ele era governador então daquela região. E ele tem um problema, e ele escreve ao imperador Trajano, imperador romano em Roma, pedindo orientação. E ele escreveu algumas cartas, e a esta de 112 depois de Cristo, que eu disse 112 depois de Cristo. E ele escreve assim: tenho por praxe, Senhor Imperador, consultar vossa majestade nas questões duvidosas. Quem melhor dirigirá a minha incerteza e instruirá a minha ignorância? Nunca presenciei nenhum julgamento de cristãos, por isso ignoro as penalidades e investigações costumeiras, bem como as pautas em uso. E ele continua: entretanto, eis o procedimento que adotei nos casos que me foram submetidos sob acusação de cristianismo. Aos incriminados pergunto se são cristãos. Na afirmativa, repito a pergunta segunda e terceira vez, ameaçando condená-los à pena capital. Se persistirem, condeno-os à morte. Outros inculpados da lista anônima começaram declarando-se cristãos e logo negaram o selo, declarando ter professado esta religião durante algum tempo e renunciando a ela há 3 ou mais anos. E alguns a tinham abandonado há mais de 20 anos, coisa que um genuíno cristão jamais aceita fazer. Veja só, o governador pagão já aprendeu a diferenciar o verdadeiro do falso. Aqueles que renunciaram quando são apertados, ou vê que vão sofrer o pior, não sou mais, abandonei e tal. E ele diz que o verdadeiro, genuíno cristão jamais faz isso. Mas ele continua, que estes aí que se diziam cristãos e negaram, relatavam o que eles fizeram, não foi nada demais, né? Estava lá no meio dos cristãos, e o relato é interessante, desses que então fingiram ser cristãos na igreja e participaram com a igreja plenamente. Ele diz que essas testemunhas, esses acusados, foram unânimes em reconhecer que sua culpa se reduzia a apenas isso. 2 pontos. Num determinado dia estabelecido, costumavam comer antes da alvorada
e orar responsivamente hinos a Cristo como um Deus. Enfim, há muito que olharmos aqui, muito interessante, mas veja qual era a prática descrita aqui. Estamos falando do princípiozinho do segundo século. A igreja se reunia num certo dia estabelecido, fixo. Esse sabe muito bem que é o domingo, é reconhecido isto. Mas costumavam fazer isto que antes da alvorada. E aí cultuavam, cantavam. Por que antes da alvorada? Porque não era dia de folga. Era preciso, antes do trabalho, celebrar o Senhor, a ressurreição do Senhor. Primeiro dia da semana. Mas o livro aqui de Atos, no capítulo 2, diz o que todos os dias continuavam a reunir-se. Todos os dias continuavam a reunir-se. A verdade é que a igreja se reunia, era o dia da igreja se reunir todos os dias, e todos iam. Hebreus 10, 25 diz o quê? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Naquele tempo já haviam estes. Meus colegas pastorais, quando falam de membros da igreja, eles criam algumas categorias. E há uma que é crente, membro de igreja 2:2. A igreja tem quantos membros? Tem tantos, mas aí precisa fatiar. Tem assim, tem assim. Tem uma turma que é 2:2. O que é 2:2? A igreja cultua os domingos? Em média 2 domingos por mês está bom para eles. E 2 não precisa. É o crente, na média 2:2. E está ótimo. Não era assim a igreja aqui em Atos. E Hebreus diz: não façam isto. Não façam isto. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, matar o culto, matadores do culto. É preciso disciplina espiritual. Nós temos culto aos domingos. A igreja cultuava no primeiro dia da semana, debaixo dos apóstolos, isso era praticado, os apóstolos aprovavam que este dia deve ser o dia do culto, mas deve parar aí. Se a igreja puder, deve cultuar outras vezes. Sim, nós temos estabelecido a quarta-feira. Não há uma ordem na Bíblia que tem que ser todos os dias, mas a igreja vai cultuar sim semanalmente, e de preferência mais que o domingo. Nós temos culto na quarta-feira. Você sabia que temos culto na quarta-feira? Eu creio que há muito pecado na quarta-feira. Eu sei que há muitos aqui que não podem estar na quarta-feira, mas eu tenho uma convicção no meu coração que nessa multidão aqui não pode ser o caso que somente aqueles que vêm são os que podem. Ouça a palavra e seja gracioso comigo. É preciso uma sacolhida lá em casa. A verdade é, meu irmão, que precisamos ter a disciplina de vida, que é uma disciplina espiritual, na verdade. Na minha casa era assim. Domingo, por exemplo, de manhã, meu pai era imperdoável. Um tempo hábil para irmos para o Celebra a Palavra, Celebra Kids, e daí por diante. E depois para o culto, tínhamos de manhã, para irmos para os dois, em tempo hábil, umas 2h30 antes. Podia fazer frio, fazer calor, ele entrava no quarto e escancarava as janelas. Não tinha o menor respeito por nós. Às vezes, ele ousava fazer, sabe o quê? Puxar o cobertor. Ele tinha uns discos. Sabe o que é disco? Então, ele tinha uns discos, e uns 2 ou 3 que eram dedicados ao domingo pela manhã. No último volume do toca-disco, havia um que até hoje ressoa no meu ouvido. Começavam umas trombetas, uns trompetes, uns trombones, naquele tom meio marcial, sabe como é que é? E aí entrava um grupo de vozes masculinas, cantando forte: Desperta Brasil!
Assim era domingo pela manhã. Por isso é que eu sou meio revoltado. Não gosto de ir à igreja. Já viu essa conversa? Já. Não vou forçar, porque diz que se forçar, aí vai ficar revoltada, não quer ir mais na igreja. Isso é conversa do diabo, meu irmão, não é do Senhor. Eu já vi pessoas explicarem que não se interessa por igreja, porque o pai forçou. Já vi isso aí. Mas o problema não é que o pai forçou. O problema é o coração precisa se converter. Desculpa, meu irmão, para a gente ficar longe de Deus, tem de todo tipo. E o bom não é, o pai não é culpado de coisa nenhuma. Meu pai e minha mãe muitas vezes me forçaram a tomar banho. Você imagina um negócio desse? Por isso que eu não tomo mais banho, eu sou revoltado. Escovar o dente então. Até hoje não gosto de escovar os dentes. Sabe, no fim do dia, quando você está cansado, aquele negócio de ficar procurando um por um na boca para dar uma... não há mais disposição. Por isso eu não escovo mais dente. Sou um revoltado. Minha mãe, meu pai me obrigaram. Meu irmão, revoltado se seu pai, por exemplo, é um alcoólico, chega em casa, bate em todo mundo todo dia. Há uma revolta. Mas isso também a graça de Deus trata. A terapia não vai resolver. A graça de Deus resolve isso e libera a pessoa para viver a sua vida. Mas o fato é a disciplina. Mas passaram-se os anos. Essa cerimônia que eu contei aqui aconteceu quando eu tinha 10 anos? Sim. Meu irmão, cheguei nos 18 anos, a cerimônia não mudou em casa. Era Desperta Brasil do mesmo jeito. Aí fui partir para a minha vida independente, solteiro, estudar fora, morar fora, sozinho. Agora sou dono do meu nariz, mas a disciplina ficou comigo. E continuei a cultuar no horário, todos os domingos com o povo de Deus. Mas era eu na minha própria administração. Encontrei a minha esposa. E com ela retornei a um convívio familiar. Eu estava fora do Brasil. E lá então voltei a um convívio familiar que eu tinha deixado já há alguns anos. E foi dormir pela primeira vez, já que o namoro avançou, dormi a primeira vez na casa dela, porque eu morava numa escola, em outra cidade, e agora fim de semana lá para visitar, começar a conhecer a família, pensando em avançar no relacionamento. E lá estava no fim de semana, o primeiro fim de semana na casa da minha futura esposa, e é domingo pela manhã. Meu irmão, parece que também esse déjà vu, tudo de novo. O pai dela, que era um advogado, um empresário, de repente eu escuto, as casas são feitas lá de drywall e não de parede sólida como as nossas, de tijolo. Eu escuto a parede quase caindo. É o cerimonial de manhã lá. É hora de acordar. O café da manhã está pronto, aquele breakfast, café da manhã americano, para não chegar atrasado na igreja. Empresário, advogado, e sempre atuante também lecionando no Celebra a Palavra da igreja lá. Tínhamos que estar na hora, partir na hora para o culto. Então, o sacudir das paredes da casa. E aí eu acordava, então ia tomar o café da manhã, fui tomar o café da manhã, colocado na mesa, ele já havia preparado tudo, e os ovos mexidos e o bacon, aquele negócio todo. E aí tinha que ouvi-lo no banheiro, no chuveiro, cantar: que segurança, sou de Jesus, e já desfruto do gozo da luz, esperançoso sou herdeiro de Deus. E aí, canta minha alma, canta ao Senhor, renda-lhe sempre ardente louvor. Era meu sogro no seu melhor no chuveiro. Todo domingo. Encontrei uma namorada que passou pela mesma disciplina nos seus anos de crescimento que eu passei, e deu tudo muito certo. Todos os dias
domingo, quarta-feira. Não estou indo, nos domingos, está difícil, complicou minha vida e tal, por isso que não estou afastado. E a quarta-feira? Não deu no domingo? E a quarta-feira? Conversei recentemente com um ex-membro da nossa igreja, que é médico, a Marie, e ela tem um interesse pela situação lá no Oriente Médio, os refugiados, e ela acabou de voltar pouco tempo atrás de uma viagem ao Egito, onde houve um encontro de pastores daquela região. E lá num lugar no deserto, um lugar foi construído lá, uma igreja que tem no Cairo, na cidade do Cairo, e houve encontro de pessoas, pastores e líderes dos diversos países ali, que são todos muçulmanos. E a conversa que ele conta é diferente da nossa, não é se trocou carro, etc. Olha, aquele irmão foi torturado, aquele pastor foi sequestrado, esse tipo de conversa. E ela ouviu a narrativa e contou para mim, ela ficou impressionada, eu também fiquei ao ouvir a narrativa dela, que no Iêmen, que fica ali na Arábia, um país radical do ponto de vista da religião muçulmana, ela ouviu do testemunho ocular ali de crentes do Iêmen, que eles se reúnem e entram lá, muitas cavernas, procuram usar uma caverna, se encontrarem bem em segredo, e entram na caverna para ali cantarem não muito alto, um no ouvido do outro, para se escutarem o cultuar e o louvar. E surgiu esse comentário, porque ali onde eles estavam podendo cantar como aqui, juntos, em alta voz. Lá, se reúne numa caverna, e um canta mais no ouvido do outro, baixinho. Enfim, meu irmão, minha irmã, presença constante. Será que está faltando isso? Será que está faltando isso? Como é que é a disciplina do culto com a igreja? Não é maravilhoso que nós temos um domingo ainda livre, não como os irmãos em Atos, que tem que acordar de madrugada e cultuar o Senhor para depois de trabalhar. Nós temos o dia livre. Meu irmão, nós temos segunda para as nossas coisas. E temos segunda noite para lá sei o quê. Temos terça para as nossas coisas. E terça noite para lá sei o quê. Nós temos quarta para as nossas coisas. Quarta noite, depois de segunda e terça, poderia ser o culto, não poderia? Não é muito, é? Temos a quinta-feira para as nossas coisas. E quinta noite para nós. Nós temos a sexta-feira para as nossas coisas. E temos sexta-feira à noite para nós. Nós temos o sábado para andar de bicicleta, correr, dormir até as 4 da tarde, para tudo. Temos sábado à noite. E aí, meu irmão, domingo, amanhã do domingo, é muito pouco. Temos domingo à tarde para nós, para um tempo de restauração, descanso. Deixe-me dizer que cultuar a Deus começa no sábado à noite. É muito bom ter esse sábado à noite. Mas nós temos a sexta-noite para fazer aquela conversa, aquele jantar, aquela pizza até 1 da manhã. Não precisa fazer isso no sábado à noite. O culto começa sábado à noite. Que hora precisamos ir à cama para as crianças, todos nós estarmos de bom espírito e atitude e acordarmos para louvar o Senhor. Enfim, a disciplina da presença constante. Que Deus torne esta igreja zelosa no cultuar. E seja constante na presença, então, no culto. E o culto que dá, a devoção que eu faço no particular, não. A devoção que eu preciso ter comunitária. Alguém me diz, mas você acha que eu preciso estar com a igreja cultuando no domingo? Eu vou pescar domingo de manhã, Deus está lá comigo. E eu estou ali pescando naquela calmaria na beira do lago, e está muito calmo. E aí eu cultuo a Deus. É verdade que você pode até fazer isso, mas a verdade é que você não foi para o lago para cultuar a Deus, você foi para pescar, de carona fazendo um cultinho a Deus. Quando eu me reúno com a igreja é intencional. A razão de virmos nos encontrar
é para cultuar o Senhor. É para cultuar o Senhor. Mas lembrando que Deus nos salva individualmente, sim, mas nos salva individualmente para nos colocar na sua família. E Ele quer ver a sua família unida à volta dEle. É a expressão da nossa comunhão em Cristo, se é que Ele é a nossa comunhão. Então o individualismo não cabe na fé cristã. O individualismo não tem lugar na fé cristã. O domínio do indivíduo não tem. Nós temos que ser a família de Deus. Por isso, as instruções aqui de Hebreus, não deixemos de cultuar, como é costume de alguns, e ensino toda a palavra. Aqui está o livro de Atos nos dizendo que eles todos os dias continuavam a estar juntos, unidos, inclusive, principalmente em culto. Em culto. É o ato de dedicação, é o ato de disciplina espiritual, é o tempo do Senhor para a igreja do Senhor na minha vida. Eu não abro mão, eu não cedo, e eu então me apego a isso com todas as forças. É preciso então haver essa devoção comunitária na minha vida. Cuidado, meu irmão. 2. Começa com 2:2, vira 3:1. E mais, o que é que a sua família está pensando, como é que ela está sendo moldada? Se não há realmente essa devoção comunitária de uma constância, o que isto significa, o que isso transmite, o que isso está fazendo com a sua vida, a vida da sua família. Cuidado, meu irmão. Ouça a doutrina dos apóstolos, persevere nela e verifique que o seu coração caminhe com a disciplina espiritual. Zelo. O zelo no cultuar não dispensa. Se há zelo, não dispensa a devoção comunitária. Se há zelo, então a devoção com a igreja não falta na minha vida, nem na sua. Não faltava na igreja original, autêntica no Novo Testamento. E aí então, nós, se somos zelosos, nós vamos ter uma adoração focada. Focada em quê? Em Deus. Nossa adoração é a adoração de Deus. Nosso louvor é louvor a Deus. Que Deus? Que Deus? Não Deus da percepção mística. Eu sinto assim que há Deus aí, não é? Esse sentimento, essa percepção minha mística em todos os lugares, Deus. Não é esse Deus aí. Não é o Deus que é o universo. É esse Deus tão focado, nossos dias tão em moda, do todo, do universo. Não é o Deus que é um espírito bondoso e para por aí. Não é esse Deus. Esse Deus, o espírito bondoso, esse Deus talvez até do gênio da lâmpada, numa versão cristã. Não é o Deus sincretista. Esse Deus que todas as religiões cultuam. Vá verificar o que as religiões pensam de Deus e ver se é o Deus revelado na palavra. Não é. É mais, de forma nenhuma cultuamos Deus a partir de Jesus, sem Jesus Cristo, se não for em Cristo. Que Deus é esse que nós adoramos? É o Deus revelado, é o Deus que se revelou. Eu e você, pecadores, não poderíamos ter acesso a Ele nem conhecê-lo, a não ser as suas manifestações da criação, mas do viver com Ele, estar com Ele, somente a partir dEle se tornar acessível. E Ele se faz na sua palavra e particularmente em Cristo Jesus. O Deus então Criador, que não é a criação, que não se confunde com o universo. Ele é o Criador sobre a criação. Ele é transcendente, mas também imanente. Ele se faz conhecido, acessível através da obra de Cristo e na ministração do Espírito Santo, na instrução da palavra de Deus. Então é o Deus justo, perfeito em justiça. Por isso é um Deus que não pode deixar de julgar o pecado que habita em meu coração e no seu. É um Deus julgador, mas é também um Deus de graça, que sabendo da nossa situação de julgados e condenados, se move em Cristo graciosamente, faz um favor para nós, um favor imerecido. Cristo vem para morrer na cruz, para ali pagar a justiça de Deus, a minha dívida. E sem essa obra de Cristo, não há encontro com Deus,
Não há como cultuá-lo se não for na mediação conquistada por nós em Cristo Jesus. Mas é esse Cristo que morre na cruz para que possamos encontrar com Deus, e encontrando com esse Deus, tem que acontecer regeneração, novo nascimento, nova vida. E aí, uma vida que vive aqui neste mundo, o reflexo dos novos céus e nova terra, onde finalmente estaremos na presença de Deus para todo sempre. Esse é o Deus que cultuamos. É um Deus muito claro, muito definido, e um Deus que se fez acessível e conhecido a nós na palavra em Cristo Jesus. E aí, vamos lembrar então, o cultuar a Deus, essa adoração focada, é cultuar a Deus. Isto é central ou é acessório na minha vida como crente? É central ou é acessório? É essencial ou é supérfluo? Meu irmão, tem que ser central, se é adoração a Deus. Tem que ser central. Cristo morrendo na cruz, Ele faz uma obra em nossas vidas, que é nós novamente reconhecermos aquela estrutura para a qual fomos criados, Deus no centro e nós à volta dele. Cristo recoloca Deus no centro das nossas vidas. O pecado é este, Deus centralizado, descentralizado, Deus centralizado. E mesmo que é uma fezinha em Deus, é um Deus descentralizado. Somente quando morremos com Cristo, ali nascemos para uma vida com Deus no centro, porque na cruz nós reconhecemos nosso pecado distante de Deus e que Ele precisa ser o centro da nossa vida. Quando Jesus foi tentado no deserto, antes de sair para o seu ministério, logo após o seu batismo, ele sofre 3 tentações do diabo. E o diabo então pede a Jesus que o adore, e ele seria recompensado. E Jesus responde ao diabo com a palavra. Aliás, ele sempre responde com a palavra na tentação. E ele vai citar a palavra de Deus em Deuteronômio, no Velho Testamento. O que é que ele diz? Jesus disse lá em Mateus 4,10: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nesses dias tivemos o sepultamento da Rainha Elizabeth, e você deve ter acompanhado, e você deve ter ficado ali assombrado, espantado, como eles têm cerimoniais. Mas o principal foi onde? Foi lá na abadia ou na igreja de Westminster. Se você for a Londres, você tem lá então o parlamento, na região do Westminster, e ali encostado tem esta igreja antiga na Inglaterra, de Londres, chamada Westminster, igreja de Westminster. E ali aconteceu o culto principal do sepultamento dela. Mas em 1647, quando a Europa estava empolvorosa ainda, a Inglaterra especialmente, por causa da reforma protestante, rompimento com a Igreja Católica Romana, buscar nas Escrituras, ou rever nas Escrituras e buscar o caminho, a doutrina correta, se reuniu ali naquela igreja uma assembleia convocada pelo parlamento inglês. E então era uma assembleia composta de alguns parlamentares e teólogos. E eles deveriam produzir uma confissão de fé para a igreja na Inglaterra e também na Escócia, a igreja também chamada presbiteriana da Escócia. E houve então essa assembleia que produziu essa confissão de fé, uma confissão de fé realmente muito sólida, e preparou também 2 catecismos, o maior e o menor, para a instrução da fé ao povo. E a primeira pergunta do catecismo é esta, para as crianças aprenderem e adultos também. Qual é a primeira pergunta do catecismo? Qual é a finalidade principal do ser humano, da vida humana? Qual é a finalidade principal? E o catecismo ensina a resposta. A finalidade principal do ser humano é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Essa é a resposta. Você conhece a resposta? Saberia dar? Qual é a finalidade principal do ser humano? A finalidade principal é glorificar a Deus
e desfrutá-lo para sempre. Enfim, nós temos que ter essa adoração focada em nossas vidas em particular, quando nós encontramos. E aí precisamos ficar atentos ao que a liturgia, o que nós fazemos no culto, como nos comportamos e o que compõe o nosso culto, a liturgia. A liturgia tem que ser focada, tem que ser focada. Uma das coisas que precisamos, então, é ordem. O apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 14, nós lemos: tudo seja feito com ordem e decência, ou decência e ordem. Precisamos ter uma liturgia que seja focada na adoração de Deus e somente na adoração de Deus. O garotinho chegou em casa, diz a história, no domingo à noite, depois do culto na igreja. E era a hora então de orar antes de dormir, estava na sua cama, a mãe do lado, e é a hora dele orar, fazer a sua oração. Ele diz: ó Deus, hoje foi tão divertido lá na igreja, pena que o Senhor não estava lá. E eu tenho a impressão que em muitos cultos isso é verdade. Qual é o foco? A ordem tem que existir para que nós não sejamos distraídos. É uma ordem que procura nos organizar para que o nosso foco seja no Senhor. A nossa teologia precisa ser o que regulamenta o nosso culto. E eu noto mais e mais que o que regulamenta os cultos por aí não é a liturgia. Desculpe-me, não é a teologia. Não é o foco em Deus. O culto, meu irmão, deixa-me dizer isso, e você começa a observar o nosso aqui, como é feito já há décadas. O culto não é um momento de organização e assuntos comunitários. Nós temos muitos assuntos comunitários a serem tratados, temos avisos, orientações, toda a comunidade tem isso. Algumas decisões até. Mas o culto não é para isso. Não é isso. O culto não é o momento de se anunciar eventos, nem realizar eventos. O culto não é hora de avisos. Ora, canta. Lembrem, tem um churrasco no sábado aí para não sei o quê. Pastor, pode subir pregar agora. Não é hora para isso. Qual é o nosso foco? O que é o culto? O que é o culto? Nem mesmo promoção de missões e ofertas missionárias, no sentido de criar-se algum assunto missionário. Missões podem passar pelo culto? Podem, mas tome muito cuidado para não transformar em marketing de missões no culto. O foco é a adoração de Deus. O culto não é hora para se fazer honrarias. Vamos parar o culto no meio do culto, vamos honrar aquele outro, até o pastor. Não é hora para isso. O foco tem que ser adoração a Deus e somente a Ele. No culto não é hora de celebrar Dia das Mães. Podemos até mencionar uma oração de gratidão pela mãe, mas fazer culto das mães, meu irmão, nós não cultuamos mães aqui, nós cultuamos Deus. Nós não cultuamos pais, nós cultuamos Deus. O nosso foco não pode ser o foco no público, no marketing. Faz assim que o povo gosta, faz assim que vem mais gente, faz assim que a igreja cresce. Nós olhamos para uma pesquisa de mercado e pensamos em música e avisos que vão agradar as pessoas, vão impactar. Vamos ler a Bíblia ali no meio, vamos falar de Jesus, mas na verdade o foco está no quê? Nas coceirinhas das pessoas. E não no encontro com Deus. O que é que rege a nossa escolha de uma música e de outra? O que rege o tema da pregação, a forma de abordar a Bíblia? O que rege? O encontro com Deus. Por isso a nossa liturgia é muito enxuta, muito focada. Nós nos encontramos aqui, meu irmão, para estarmos na presença de Deus, louvá-lo, adorá-lo e ouvir a voz dele. Amém. Nós não estamos aqui para sermos distraídos, entretidos. No culto não deve acontecer manipulações emocionais. Se nos emocionarmos com a presença de Deus, a sua palavra é ótima.
mas que jamais seja porque tem alguém hábil que manipula a liturgia, o momento, as palavras, para produzir emoções, sejam emoções de colocar o povo lá em cima, num triunfalismo infantil, não bíblico, ou seja, lá numa tristezinha, de emoção de choro, porque achou bonita a música. Não, essas manipulações não têm lugar, nosso foco não está em nós, está no Senhor e na sua palavra. As manipulações emocionais têm que parar, e as comocionais também. O que nós vamos fazer aqui para dar uma agitadinha, e a coisa ficar mais interessante, meu irmão, se a palavra de Deus e a presença de Deus não for interessante o suficiente para você e para nós, nada mais será, e o culto não serve para você nem para mim. Dá uma agitadinha aí. Oh, por favor, vamos cantar. Agora só as vozes femininas. Eu vou à igreja com esses negócios. Menino, eu não posso cantar. O que tem a ver com cultuar a Deus isso? É só um ajeitinho. Ah, mas que pastor interessante aquele, viu? Quando é dinâmico, ele mexe lá. Irmão, tem que mexer conosco a palavra e a presença do Senhor. Tem muitos outros truquezinhos aí usados em igreja. Vem você para cantar. Igreja não é para isso, e muito menos um culto. Fui convidado esses dias, recebi o convite. Grande evento vai acontecer esse show da unidade. Olha a palavra, show. Meu irmão, o culto jamais pode ser show. Aí fui ver, claro, é show. Aí então, e aparecem as estrelas gospels que vão estar ali cantando. Meu irmão, está hora de parar com esse negócio. A única estrela que nós temos é Deus em Cristo. Traz um fulano aí, porque enche de gente. E nós realmente transformamos ou confundimos culto com show. Põe o cartaz da fulaninha, promove, cobra até ingresso. E vai ver a tietagem para tirar foto. E algumas dessas estrelinhas gospel precisam até, dizem que precisam até ter segurança. Porque é um assédio. E todo mundo vai tirar foto para no tal do raio de Facebook. Meu irmão, a glória é do Senhor. O culto é do Senhor. O que é que nós estamos pensando, meu irmão? O que está acontecendo por aí? Que Deus nos livre dessa miséria espiritual. Enche de gente, mas não enche da glória de Deus. Enche de emoção e sensações, jogo de luz, cantou muito bonito, a banda tocou, mas não foi realmente o culto a Deus. O culto não é show, não tem nada a ver com essas coisas. Em Jerusalém não acontecia show, louvando a Deus ali. Enfim, meu irmão, esta finalidade última nossa, que guia nosso encontro, nossa liturgia, culto a Deus, quanto mais simples, até melhor. Qualquer ruído que nos tire do foco de Deus tem que sair fora, não pode entrar. A ordem existe para isso, não é a ordem pela ordem, não é a ordem por burocracia, mas a ordem que é orientada em nos levar a ficar só com foco no Senhor, o encontro com Ele, como igreja, como povo de Deus, sem estrelas gospel. Você viu, é pregador agora, não é só cantor, é pregador também, estrelinha, para cá, para lá, e a mídia põe holofote em tudo isso. E o povo de Deus deixou de ser membro da igreja de Cristo para ser espectador de espetáculo. E até ser tietagem. Que barato que ficou a igreja de Cristo. Meu irmão, glória a Deus. Tudo seja feito, diz Paulo ainda em 1 Coríntios 14, para edificação. E não fazemos nada aqui que não seja para edificação, mas uma edificação específica. A edificação que vem com o encontro com Deus, com a sua palavra, na ministração do Espírito Santo.
Nós ordenamos para focarmos a Deus, ordenamos tudo para focar a Deus e tiramos todo ruído, todo ruído. Por isso que a centralidade para nós está na palavra de Deus, a pregação. Se você for a um culto católico romano, a missa, o que é central ali na missa? Para uma missa existir, o que é que não pode faltar? Uma porção de coisa até pode, mas tem algo que não pode. O que é? É a hóstia, aquele elemento farináceo que, quando recebe a bênção ali do sacerdote, torna-se algo mais do que um elemento comestível, é o próprio corpo de Cristo. Esta é o momento em que a presença de Deus tem o seu pico no culto católico romano. Nas igrejas de linha pentecostal neocarismática, fica-se aguardando alguma coisa sobrenatural que deve acontecer, ou o pregador consegue trazer aí uma comoção no povo, ou algo, um milagre vai acontecer, uma visão, enfim, qualquer coisa desse sentido. Mas na nossa orientação nas Escrituras, da Reforma, que vem lá do século XVI, qual é a manifestação para nós de que Deus está conosco, está presente e nos falou? A palavra de Deus pregada. Esse é o pico da nosso Deus cantado, conforme a palavra e a palavra pregada. A palavra é central para o nosso cultuar. Queremos ouvir a voz de Deus, estamos cansados de ouvir a voz de homens. Então, Efésios 5, nós lemos, vai dizer o que? Sobre nos enchermos do Espírito Santo. Como, meu irmão, temos mais da presença e do controle de Deus nas nossas vidas. Não se embriaguem com o álcool. Onde há devassidão, o qual causa devassidão. Mas, ao contrário, deixem-se ser intoxicados, por usar essa palavra, ser encharcados, não o álcool, mas com o Espírito Santo. Ele domina vocês. Não o álcool. Como? Falando entre si com salmos, eu pensava que assim, ir para a montanha, ficar uma noite toda lá, que era a montanha mais perto de Deus, alguma coisa desse tipo, 10, 30 jejuns, falando entre si, com salmos, hinos, e todos intérpretes sabem, falam, está falando do culto. É a instrução de Paulo à igreja em Éfeso. Vocês vão ser cheios do Espírito, cultuando juntos, de coração ao Senhor. Meu irmão, afastar-se da igreja do seu culto é caminho para se ser menos cheio do Espírito Santo. Cuidado. Maravilha de cultuar, meu irmão, minha irmã, que eu e você somos edificados segundo a vontade do Senhor. Somos conformados mais para Deus. O que acontece aqui é espetacular. Conhecemos mais do que ser transformados no Senhor. Isso aqui é providência de Deus. Deus não precisa do nosso tempo. Nós é que precisamos cultuar a Deus. E Deus, da sua graça, abre essa possibilidade, essa necessidade básica a nós. Nós precisamos mais dele. Meu irmão, minha irmã, aquele passeio, aquele restaurante, aquele hotel, aquele shopping, aquela bicicleta, aquela moto, aquele cavalo, aquela corrida, nada disso vai transformar a sua vida. Vai ocupá-la, mas não vai transformá-la. Você não será conformado mais à beleza da vontade de Deus nessas coisas. Você vai se refletir, mas não vai ser transformado. Você não vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, segundo a vontade de Deus. Você não vai ser um pai melhor nessas coisas. Você não vai ser uma pessoa mais em paz nessas coisas. Somente andar com Deus, ser cheio do Espírito Santo, pode nos dar essas coisas eternas e maravilhosas. O culto tem essa finalidade para abençoar as nossas vidas.
enchei-vos do Espírito, falando entre si com salmos e hinos. E nunca nos esqueçamos, meu irmão, nós hoje nos reunimos na garagem, se Deus quiser amanhã vamos estar num auditório bonito, mas não é o local geográfico, mas é o que? É o corpo de Cristo, é o povo de Deus reunido, e o Espírito Santo aqui está ministrando a nós, meu irmão, seja na garagem, seja lá em cima num auditório confortável, quando você cruzar a porta, isto é, a porta do encontro com o povo de Deus, lembre-se que você está entrando num espaço ou num momento sobrenatural. Eu disse sobrenatural. Será que você também já está pensando em culto como show? Será que os membros da nossa igreja também já viraram espectadores de auditório? E não somos mais corações que entram em temor, louvando a Deus, sabendo que na presença eterna deles estamos, o Espírito Santo passeia entre nós. Deus nos guarde. A experiência do culto é simplesmente um vislumbre do céu. Lá estaremos à volta de Deus juntos cultuando. Você não vai ficar sozinho num canto cultuando lá. Diz Apocalipse, estaremos juntos. Seja zeloso no cultuar, igreja, meu irmão, não seja zeloso, sendo constante. No ajuntar-se com a igreja. Para o quê? Para uma adoração focada somente em Deus. Que Deus nos faça uma igreja e que Deus faça cada coração aqui, porque zeloso no cultuar. E nós seremos abençoados. Oremos.